Ontem o Temer deu uma entrevista, né, para a TV Bandeirantes, basicamente dizendo, primeiro sobre o PL da anistia, dizendo que apesar de reconhecer que é uma prerrogativa do parlamento votar e conceder a anistia, como a gente tem falado tantas vezes aqui, está previsto lá no artigo 48 da Constituição, que cabe ao Congresso Nacional conceder a anistia, ele falou que seria mais útil para o país se o Supremo Tribunal Federal revisse as penas para evitar esse embate entre o Judiciário e o Legislativo, que nada mais é essa do que a posição dos próprios ministros do STF. Eles têm reiteradas vezes dito, seja por meio de uma assessoria de imprensa, né, de jornalistas que a gente sabe que fazem um papel aí de assessoria de imprensa do STF, ou eles próprios, por uma série de entrevistas, declarado que não caberia agora ao Congresso Nacional tentar, de qualquer forma, seja anular as condenações por meio da anistia, que é essa, né, esse esquecimento dos processos, um instituto que já foi tantas vezes utilizado na história do Brasil, mas que caberia, sim, então, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal rever essas penas. Mas o segundo ponto de destaque dessa entrevista foi uma declaração relativamente à candidatura, eventual candidatura do presidente Bolsonaro em 2026, ele declarando ali que seria melhor surgir aí um candidato, quase uma terceira via, que, na visão do próprio Temer, seria o Tarcísio. A gente sabe que o Temer, na verdade, a gente tem que analisar bem a figura do Temer. O Temer foi o presidente do PMDB durante muitos anos, não à toa que foi por meio da presidência do partido ali, que ele sempre foi um homem mais de centro, conversava com todos os lados ali do campo político, tanto que no MDB ele virou presidente do partido, porque ele fazia interlocução tanto com a base mais à esquerda do partido, e nós tínhamos, por exemplo, aqui o próprio senador Requião, ex-senador Requião do estado do Paraná, que é um esquerdista histórico aí, que fazia parte do MDB, quanto um lado que dialogava ali mais com a direita, principalmente o MDB, por exemplo, do Rio Grande do Sul, o Osmar Terra, entre outras figuras. Então o Temer sempre foi equilibrava ali as balanças dentro do partido. E foi assim que ele acabou virando vice da Dilma em 2010. A gente sabe que depois ele também vice na reeleição da Dilma em 2014 e veio assumir o mandato de presidente, então, quando do impeachment da ex-presidente. A gente sabe que há uma resistência muito grande especialmente desse centrão mais antigo do Brasil, ao governo do Bolsonaro, por uma questão que era a nomeação técnica dos ministros no governo Jair Bolsonaro. A gente sabe que o governo se iniciou ali em 2019, escolhendo uma série de ministros sem fazer aquele toma lá da cá com o Congresso, e eram figuras técnicas, destaco aqui o próprio ministro da Fazenda, Paulo Guedes, a Tereza Cristina, que apesar de à época era deputada, mas era em quadro técnico da agricultura, dentro de uma série de outros ministros. E o interesse do Centrão, os deputados do centro, para as pessoas às vezes que não sabem como é que é a base de sustentação desses deputados em maior medida. Geralmente, eles não têm um apelo direto ao eleitorado, mas a base de sustentação deles são prefeitos e vereadores. E como é que eles sustentam essa base? Geralmente acessando o orçamento público por meio das emendas parlamentares ou conseguindo mais verbas nos ministérios. Então esses deputados do centro, esses políticos de centro, eles dependem quase sempre de uma boa relação com o Poder Executivo para conseguir acessar o orçamento e levar dinheiro de emenda parlamentar ou das verbas ministeriais, do orçamento dos ministérios para suas respectivas bases eleitorais. E a gente sabe que quando o critério técnico prevalece, esses interesses desses políticos do Centrão ficam em segundo plano. E essa tentativa do Temer de alguma maneira, esquentear o Bolsonaro do processo político e os bolsonaristas, é porque eles não veem nessa base uma base de fácil trânsito ali para eles, para conseguirem acessar o orçamento. Como a gente está vendo agora, inclusive, para dar um exemplo atual do que é um deputado do centro, o deputado Hugo Mota, presidente da Casa, que tem recuado e resistido a pautar o PL da anistia, porque a gente sabe que ele depende, em larga medida, de levar verbas e orçamento dos ministérios para a base, inclusive do seu pai, que é prefeito no estado da Paraíba. Então você vê aí uma resistência do Temer e de outras figuras do Centrão, especialmente figuras que são ligadas ao atual STF. A gente não podemos esquecer o legado do Temer, o pior legado de Michel Temer foi a indicação de Alexandre de Moraes para o STF. Ele foi o presidente que indicou Alexandre de Moraes para o STF, e numa circunstância, para as pessoas que não se lembram, então Alexandre de Moraes era secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, e ali descobriu-se que um hacker teria invadido o celular da ex-primeira-dama Marcela Temer e teria acessado fotos ali de teor íntimo, que seriam em alguma medida comprometedoras, e começou a ameaçar de divulgar essas fotos.
O então secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, acabou fazendo uma operação ali muito rápida e acabou chegando esse hacker que foi imediatamente preso. E a nomeação de Alexandre de Moraes ao STF teria sido um prêmio do Michel Temer pela rapidez com que o Alexandre de Moraes agiu ali para conter aquele hacker. Então, a gente sabe dessa ligação do Michel Temer quanto figura tanto com o centro político quanto com o atual Supremo Tribunal Federal, até porque ele foi procurador do Estado de São Paulo, era professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, de onde sai uma série aí de figuras. Por exemplo, Cristiano Zanin é muito ligado à Escola de Direito Criminal da PUC de São Paulo. Então você vê essa associação entre as elites jurídicas e políticas que hoje dominam o Brasil, e o Michel Temer, apesar de alguns avanços no governo dele como a reforma trabalhista, no fundo ele é essa velha política que gostava da centralização do jogo político do Brasil entre PSDB e o PT e o MDB fazendo aquele papel ali do centrão. Então, no fundo, o que eles querem é retomar o controle da esfera política no Brasil e escantear o bolsonarismo para que eles possam voltar a mandar no Brasil sem qualquer tipo de oposição. Por que o Michel Temer ele veio trazendo essas informações na entrevista que ele fez ontem à noite, né, para Band News, no programa Canal Livre? É o seguinte, o Michel Temer ele é uma pessoa, a gente sabe, bastante influente, ex-presidente da República, foi ele que indicou o atual ministro Alexandre de Moraes, que hoje basicamente monopoliza aí a oposição com relação às defesas de liberdade, independentemente de qual espectro político, mas principalmente com relação à direita, porque é ele que tem roubado muito mais a atenção política, mesmo que seja uma figura do Poder Judiciário, em relação ao que a gente está vendo hoje em dia. A gente vê que não é a esquerda mais que tem tido maior protagonismo, é o próprio Alexandre de Moraes, e quem colocou ele lá foi o Michel Temer. E nessa entrevista, Michel Temer já identificou uma questão que é bastante relevante para a análise política do cenário de 2026, que é a queda da popularidade do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ponto. Isso já está claro, até mesmo o Michel Temer, que é uma pessoa aí do sistema, uma pessoa que conversa com muitas lideranças nacionais, ele já identificou que o Lula já não tem aquela força que tinha, talvez na eleição de 2022, ou muito menos aquela que ele já teve nos seus 2 primeiros mandatos. Então, isso é um primeiro fato importante de ser analisado e também, naturalmente, a ser comemorado. Afinal, a gente está realmente passando por uma gestão muito triste em todos os aspectos, né? Mas, além disso, o outro ponto que ele trouxe, o Michel Temer, na entrevista, a gente pode analisar, é sobre essa possibilidade de uma união, uma articulação única entre os governadores. Como a gente percebe que isso pode estar acontecendo, sim, a revelia da articulação do ex-presidente Bolsonaro, a gente começa a perceber que isso pode ser algo bastante preocupante para a direita, porque o Michel Temer trouxe aqui vários nomes que são considerados em tese de centro-direita, muitos deles também foram eleitos porque apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições. E eu vou trazer para vocês aqui Tarcísio de Freitas, foi citado pelo Michel Temer, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, e inclusive o Temer sugeriu até mesmo o Eduardo Leite, embora ele tenha deixado o PSDB e agora já está no PSD, na expectativa aí de formar, ser o candidato à presidência da República, mas também formar um grupo que está um pouco mais distante de ser considerado da direita, mas de qualquer forma a gente pode considerar aí como mais um nome. E a análise que a gente faz, assim, bastante fria sobre tudo isso, é que essa articulação, se o Temer veio trazendo isso na entrevista, é porque já é algo que realmente todo mundo já está tentando aí, o Centrão está articulando para ganhar uma projeção maior do que o próprio Bolsonaro, coisa que é extremamente difícil, no meu ponto de vista até chega a ser impossível, porque afinal de contas não existe nenhuma figura, independentemente de partido, eu estou falando
A figura do Jair Bolsonaro é incomparável. Ele, de fato, consegue reunir muitos interesses, muitas pessoas que estão insatisfeitas com o atual governo Lula. Mas ele também conseguiu uma coisa que a gente nunca tinha percebido. Ele criou um grupo que se denomina de direita, com orgulho de ser de direita, com valores cristãos, com respeito às diferenças, à liberdade, uma defesa da economia, de uma liberdade econômica também. Tudo isso simboliza as defesas de Jair Bolsonaro. Sem ele, essas pautas elas ficam divididas. E aí é triste que a gente comece a perceber que o que pode acontecer é que vários candidatos se apresentem aí, vendo quem é que vai conseguir mais dinheiro do fundo partidário para conseguir comprar mais marketing, comprar mais pesquisas, comprar mais pessoas para trabalhar na política, enfim, coisa que a gente não vê de forma tão orgânica como acontece com uma candidatura do Jair Bolsonaro. Mas o fato é que todo o sistema, como a gente percebe, tem se esforçado muito para manter a inelegibilidade do Jair Bolsonaro, o que é uma pena. Mas agora trazendo aqui as vozes, né, dissonantes com relação à posição do Michel Temer, além do Silas Malafaia, que de fato criticou Michel Temer por não ter mencionado a Michelle Bolsonaro, a fala até do pastor Silas Malafaia foi o seguinte: se existe uma articulação para um candidato de direita, como caso o vergonhoso impedimento do Bolsonaro persista, o senhor Temer esqueceu do candidato mais bem avaliado na pesquisa depois de Jair Bolsonaro, que seria Michelle Bolsonaro. E para o Silas Malafaia, Michelle Bolsonaro reúne os votos dos bolsonaristas, da direita, de mulheres e de evangélicos. Essa é a visão do Malafaia, o que obviamente significa a visão da grande parte da população que também entende a Michelle Bolsonaro como a figura que representa o próprio Bolsonaro. Mas além do Silas Malafaia, também o ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, o Fábio Van Garten, ele disse assim na rede social X, né, que não existe uma direita sem Bolsonaro. Ele criticou esse movimento, né, em busca de um candidato alternativo para se opor ao Lula, mas disse assim, ó, se continuarem com essa palhaçada de direita sem Bolsonaro, eu vou manobrar dia e noite por uma chapa pura. Tem muitos mandatos batendo palma. Eleição é voto e bolsonarismo é a usina geradora deles. E, naturalmente, a posição aqui do Fábio Van Garten é de indignação, porque, afinal de contas, esses governadores que estariam articulando aí para tentar tirar o Bolsonaro da disputa e fazer com que eles tenham força suficiente para disputar contra o Lula, demonstra realmente uma traição, porque o Bolsonaro ajudou muito que grande parte deles fossem eleitos. E aí, endossando, né, a opinião deles, a gente percebe que, de fato, não existe direita sem Bolsonaro, até porque a gente percebe pela manifestação que eu estive presente cobrindo aqui no programa Entre Linhas para vocês, a gente vê a quantidade de pessoas que se mobilizam, elas saem dos seus estados, elas vão aonde o Bolsonaro está para defender as pautas que o Bolsonaro hoje representa. Até mesmo o despertar para a política, que muitas pessoas antes não tinham, a apatia anterior ao Bolsonaro com relação à política, fez com que muitas dessas pessoas acreditassem ao Bolsonaro pelo seu gosto por acompanhar política do dia a dia. Então, de fato, ignorar o Bolsonaro nesse sentido, até mesmo depois de tantas injustiças que ele sofreu, a facada, a gente acompanha toda uma perseguição do Poder Judiciário contra ele, essa tentativa de torná-lo inelegível também é injusta, as cirurgias que ele tem feito e o sofrimento que ele tem passado, a tortura que a gente vê que um homem tem passado por defender coisas que grande parte da população brasileira defende, porque defendemos pautas conservadoras, a gente percebe como esse homem está sendo injustiçado. E ao fazer isso, a intenção, inclusive, do Michel Temer sai como um tiro pela culatra, porque ainda mais as pessoas se reforçam, depois de toda essa estrutura contra o Bolsonaro, de que o Bolsonaro realmente merece muito mais crédito, porque em todos os lados, até mesmo do lado dele, tem pessoas que querem afastá-lo, querem o mal dele. Então, isso aumenta ainda mais o clamor público pelo Jair Bolsonaro e, obviamente, se a injustiça da inelegibilidade persistir, quem o Bolsonaro indicar é que deve ser o candidato de todas essas pessoas. Até porque o Bolsonaro também traz uma certa convicção, um ideal político, que as pessoas dedicam os seus votos, resolvem ajudar a fazer campanha para o Bolsonaro, coisa que não acontece com qualquer nem outro candidato. E, obviamente, isso encarece uma campanha política. Então, como eu falei para vocês, se a gente buscar analisar friamente o que está acontecendo desses governadores atuais buscando um presidenciável, buscando um deles ser o candidato à presidência, tirando o Bolsonaro,
E essa articulação cada dia mais visível, obviamente isso vai tornar ainda mais o Bolsonaro mais forte, porque o que ele consegue é provar dia após dia que se existe tanta gente contra ele no sistema, até mesmo gente de direita, poder judiciário e a esquerda, que é realmente quem tem o pior problema que o Bolsonaro sabe que consegue resolver, é que a gente percebe como o Bolsonaro é forte e tem razão, e a gente espera que, minimamente, se essa inelegibilidade não for eximida, afastada dele, a gente consiga minimamente ter a direita unida, porque, do contrário, a direita pode até se perder em vários candidatos sem bandeira concreta nenhuma.